Olá, meu amado. A paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Meu amado, vamos para mais um vídeo. Hoje é um vídeo mais sobre curiosidades sobre a igreja de Laodiceia. Por sinal, foi a última igreja a receber uma carta, da parte de Deus, escrita por João. Laodiceia foi a igreja que Deus disse para ela que ela não era nem fria e nem quente. Mas Deus tinha um porquê dele estar falando com ela sobre estas águas. Eu vou ler a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Assim declara o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque é morno, não frio nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E você ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Pessoal, aqui nós já vemos aqui algumas curiosidades do porquê que Deus falou para eles que eles não eram frio e nem quente. Deus ele estava utilizando a água que chegava até Laodiceia para falar sobre Laodiceia. Pessoal, Quero compartilhar essa Bíblia de estudo King James com você. A qualidade é incrível e o conteúdo é maravilhoso. Compre a sua agora mesmo. A nossa Bíblia que nós estamos lendo é a Bíblia King James e eu estou deixando aqui o link, a descrição, caso você queira adquirir uma Bíblia dessa, King James Vintage, uma Bíblia muito bonita, ela está em promoção, ok? Continuando a explicação. As águas que chegavam até Laodiceia era uma água morna. E eu estava estudando, pessoal, acerca de histórias, sobre aquele local. E as águas de Laodiceia não era morna porque vinha de distante, vinha de lugar longe e chegava lá morna pelo percurso. Não. As águas de Laodiceia, ela tem propriedades vulcânicas. Então aquela região é uma região vulcânica. Essa é a primeira, vamos dizer que dúvida que eu estou aqui talvez esclarecendo do porquê que a água chegava morna lá. Porque lá era um local onde a água esquentava naturalmente, ok? Até aqui? Pessoal, Deus fala para eles que eles se sentem ricos, eles dizem que não tem falta de mais nada. Mentira! No vídeo anterior eu expliquei por que Laodiceia se tornou rica, Porque Dióspoli não quis destruir a cidade de Laodiceia porque a sua esposa se encantou com a cidade, Laodice, o nome da esposa dele, e a cidade tornou-se o nome de Laodiceia devido a Dióspoli ter dado à sua esposa a cidade. Por que eles diziam que eram ricos? Porque Dióspoli, para encantar o povo, para enganar o povo, ele trouxe mármore caro, ele trouxe coisas de lugares distantes, ele embelezou a cidade, Ele, vamos dizer assim, que ele deu uma maquiada na cidade. E aquele povo que tinha um deus naquele local, que por sinal era Zeus, trocou pela idolatria, e a partir daí Laodiceia ou Laodice, Dióspoli, que era um inimigo, agora se torna um amigo, uma pessoa a ser venerada. Então, meu amigo, por isso que Deus já vira e diz para eles: olha, tu é morno, compara com a água que eles bebem. Provavelmente era uma água ruim, uma água insalubre, e eles não gostavam da água. Então Deus diz para eles: vocês estão como a água, eu não gosto também de vocês. Vocês estão mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Antes vocês fossem frio, porque o frio se aquece. O quente esfria, mas o morno ele não é nenhum nem outro. Então Deus disse isso para eles. Por que Deus disse para eles que eles se sentem ricos, mas eles são pobres, cegos e nu? Porque essa riqueza era tudo enganosa. A riqueza que Deus queria dizer para eles que era uma riqueza espiritual, não era uma riqueza material. Por falar nisso, como que você está? Como está a sua vida?
Você se sente rico? Você se sente abastado? Mas tem Deus na sua vida? Se não tem, você está como Laodiceia, pobre, cega e nu. Por que Deus disse que eles eram cegos? Porque Laodiceia era uma cidade que tinha uma faculdade oftalmológica, eles cuidavam de olhos. Então vamos dizer que ajudar as pessoas que eram cegas, que tinham problema na visão, a cidade de Laodiceia, ela bacana, ela conseguia. Mas ela não sabia, ela não conseguia identificar quem era Deus, ela não conseguia ver as coisas de Deus, ela não conseguia enxergar o próprio Deus. Então diz para eles, pobre, cego. Então, uma curiosidade, talvez a segunda, é que eles eram um povo que cuidavam dos olhos, mas eles não tinham visão. Eles não viam o que devia ver, eles não viam o espiritual, eles não viam Deus. Então Deus fala para eles, vocês são cegos. Apesar de ter uma faculdade oftalmológica, apesar de vocês cuidar dos olhos, apesar de vocês ter coisas preciosas, pedras, mármores, vocês são pobres, vocês são cegos. E por que Deus fala que eles estão nus? Porque Laodiceia era uma cidade que era conhecida por exportar, sabe, o pano. Eles faziam tecido e as vestes deles eram pano negro, pano de cor preta. Eis aí a minha camisa para fazer parte aí da história. Então eles faziam camisas, panos pretos, eles exportavam, eles eram um povo que tinha uma condição financeira. Era uma cidade portuária. Mas aí Deus vira e fala para eles, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus. Aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos, a fim de que enxerga. Vestes brancas de santidade. Porque as vestes que eles se sentiam, né, negra, eles faziam, eles vendiam, se achavam, nada representava. Pelo contrário, mostrava para eles a pobreza, a cegueira espiritual deles. Colírio da parte de Deus. Ouro da parte de Deus. Que não é ouro material, não é financeiro, não é isso, pessoal. Esta igreja era uma igreja pobre, cega, nu. Ela não tinha nada, porque ela não tinha o brilho de Deus, ela não tinha a presença de Deus, ela ainda adorava outros deuses. E nem o próprio Deus local eles veneravam mais. Eles trocaram os seus deuses por coisas. E aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a sua atenção. Será que as igrejas atuais não estão como a igreja de Laodiceia? Será que nós também não estamos trocando as coisas de Deus por coisas materiais? Será que nós não estamos abrindo mão do que Deus nos deu verdadeiramente, que são coisas espirituais, por coisas físicas e terrenas? Será que nós estamos focados demais no dízimo, nas ofertas e pegando isso para comprar jatinhos, Ferraris, prédios, mansões, coisas lindas que Deus não quer? Ele nem mesmo sequer habita nisso. A palavra dele é clara quando ele disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. O templo sou eu, ele habita em mim e em você. Será que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, pessoal? É a 7ª carta. Foi a última igreja a receber. Vamos falar sobre as demais, ok? Eu convido você que fique nos nossos vídeos, inscreve no nosso canal, ative o sininho para que você não perca as nossas notificações e continue recebendo de nós as histórias que vão ser contadas, os estudos que vão ser tratados aqui. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque às vezes o vídeo fica um pouco longo e as pessoas não assistem. Deus abençoe você que ficou até aqui. Eu espero que essas poucas curiosidades da igreja de Laodiceia some na sua vida. Mas não some para que você queira essas coisas, mas para que você enxergue que essas coisas não são de Deus. E elas te deixam pobres, elas te deixam cega e elas te deixam nuas.